Graças e paz, irmãos. Hoje nós vamos meditar no Salmo 1. Vou ler, os irmãos atentem para a leitura. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo ele vai nos mostrar aqui que devemos ser guiados pela palavra de Deus e não pelas orientações dos ímpios, porque eles não têm nada a acrescentar às nossas vidas, eles não têm temor a Deus. Ele diz aqui porque não devemos ser guiados pelos ímpios. São 3 níveis diferentes aqui da influência deles: a aceitação dos seus conselhos, a participação nos seus costumes e a adoção de suas atitudes mais fatais. Devemos fugir e evitar essa influência e buscarmos meditar na palavra de Deus. Então nós veremos aqui, irmãos, os resultados na vida daqueles que têm prazer na palavra de Deus e medita nela dia e noite. Portanto, aquele que medita na palavra de Deus, em primeiro lugar, em dias difíceis, mantém sua vitalidade. A vitalidade é como de uma árvore plantada junto à corrente de águas. Diz o texto, a folhagem não murcha em tempo algum, seja no inverno ou verão, tempo de cheia ou de seca, tempo de tranquilidade ou tempos difíceis. Esse se mantém feliz com Jesus. Sua alegria não é roubada, porque é alimentado pelas promessas do Senhor contidas na sua palavra. Ele se mantém crescendo e sendo edificado. Aquele que medita na palavra de Deus, em segundo lugar, em dias difíceis, mantém sua estabilidade. Para falar da estabilidade do piedoso aqui, ele faz um contraste com os ímpios que são estáveis. Eles são como a palha que o vento dispersa. Ao contrário deles, os que confiam no Senhor são firmes, nada os abala. Sua firmeza está em Cristo, que é quem os sustenta. Em Romanos 9:33 nos dá essa visão. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido, não será envergonhado, porque sua esperança está em Cristo. E essa esperança não termina. O Salmo 112:7 também nos dá essa perspectiva. Ele afirma que aquele que teme ao Senhor não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Portanto, seja qual for a tempestade que ele tenha que enfrentar, esse que teme ao Senhor não se abala. Em terceiro lugar, aquele que medita na palavra de Deus em tempos difíceis se mantém produtivo. No devido tempo, dá o seu fruto, é o que diz o texto. Ou seja, há tempo e fora de tempo, tempo de bonança ou tempo de tempestade. Aquele que busca se alimentar da palavra de Deus continuará sendo um instrumento para edificar e abençoar outras pessoas, porque se mantém alegre e firme em tempos difíceis, adquirindo assim maturidade na tempestade. Ele vai continuar dando frutos. Em quarto e último lugar, aquele que medita na palavra de Deus em dias difíceis prospera em todos os seus atos. O texto diz: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Bem sucedido porque é orientado pela palavra de Deus.
O justo prospera por sua obediência à palavra de Deus. Diferentemente dos ímpios, que diz o texto, com os ímpios não é assim. Eles não têm raiz e o vento os derruba. São como a palha que o vento dispersa. Não têm firmeza e diante da tempestade sucumbem. Não têm esperança porque não têm a quem recorrer. Não conhecem a Deus nem as suas promessas, por isso não podem descansar nelas. O fim do ímpio será trágico aqui, mas também na eternidade. Não prevalecerão no juízo. Mas com o justo é diferente. O Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor preocupa-se com ele. O Senhor cuida deles e guia o seu caminho. Na nossa conclusão aqui, irmãos, eu queria chamar a sua atenção para Mateus capítulo 7, a partir do 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Portanto, o justo mantém a sua vitalidade, sua estabilidade, sua produtividade e prospera por causa da sua obediência à palavra de Deus. Em tempos difíceis, irmãos, como o que estamos passando, o que irá nos fortalecer, consolar e direcionar é buscar a face de Deus e meditar na sua palavra. Procure fazer isso com constância. No último versículo aqui, o Salmo 119, 92 diz: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Que o Senhor coloque essa mensagem no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.